Amém, amém. Boa noite, igreja. Vocês estão felizes? Eu acredito que o Senhor tem grandes coisas para fazer hoje. Se fluir da mesma forma que fluiu de manhã, continua gostando de mim, por favor, porque foi uma lapada, não dá para negar. Eu nem prego desse jeito, mas Jesus faz tem sua vontade. Mas é o seguinte, gente, 2 semanas atrás eu preguei a primeira parte dessa mensagem. A gente ainda está na série Guiados pelo Espírito Santo, Cheios do Espírito Santo. A gente ainda está na série Cheios do Espírito Santo. E eu preguei a palavra O Melhor Amigo da Humanidade, parte 1. O Mike veio aqui semana passada e a gente vai continuar essa palavra hoje. Amém? Quem estava aqui na parte 1, quando a gente pregou? Legal, glória a Deus, bastante gente. Se você não assistiu a parte 1, por favor, tem no nosso canal do YouTube, entra lá, assiste, para você ter o entendimento completo. Vai te ajudar a compreender o restante do que Deus está fazendo. Mas a ideia inicial, e ainda permanece, na verdade, a ideia dessas 2 mensagens que eu trouxe, é trazer toda a história do Espírito Santo na humanidade, desde o Éden até a volta de Jesus. E a missão do Espírito Santo, a missão da igreja. E aí na primeira parte eu vou dar uma pequena recapitulada bem breve. Eu falei sobre que no Éden nós, como humanidade, nós tínhamos 3 coisas. Nós tínhamos relacionamento com Deus todos os dias, na viração do dia, né? No final da tarde, o Senhor vinha, descia, falava com um homem, se relacionava com um homem. Nós tínhamos também o Espírito Santo em nós, dentro de todos nós. E nós tínhamos também um corpo imortal, glorificado, né? Um corpo que não tinha pecado, que não tinha doença, que não tinha morte, não tinha nada. Amém? Legal? Quando o homem caiu, nós perdemos já de cara o relacionamento com Deus. O homem já não foi mais conversar com Deus. Quando Deus apareceu, ele se escondeu, depois saiu do Éden e assim vai. Aí além disso também, nós perdemos o corpo glorificado, porque o salário do pecado é a morte. Então o homem tinha pecado, a vida foi reduzida por volta de 900 anos. Posteriormente, quando o Espírito Santo saiu, foi reduzida por volta de 120 anos, que é o que a gente tem hoje, né? Assim, se bem cuidado, e a gente ouve histórias de pessoas que viveram 100, 110, 102. Até tem um brasileiro aqui que, se não me engano, é o homem mais velho da Terra, que está vivo ainda, 112, 111. Bastantes anos, muitos anos. E o ponto nós perdemos tudo isso, mas o Espírito Santo perdeu. Nós perdemos também em Gênesis 6, se eu não me engano, o Espírito Santo foi retirado da humanidade, e ele só de dentro de nós, e ele vinha só sobre alguns homens para cumprir uma missão específica, como por exemplo profetas, apóstolos, para poder executar algo especificamente, mas não mais em nós, não mais dentro de nós. E quando Jesus veio na cruz, ele morreu por nós, derramou o seu sangue, e ele veio pregando um Deus de relacionamento, um pai. Ele veio pregando um pai, ele veio falando, tanto que ele ensinou a oração, né? Pai nosso que estás no céu, e assim vai. Ele veio falando constantemente, já não vos chamamos meus servos, chamo vocês meus amigos. Então ele veio trazendo um Deus de relacionamento novamente. E além disso também, ele trouxe sobre os discípulos de novo, e sobre toda a humanidade, o Espírito Santo, né? Soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Depois em Atos 2 a gente vê dons, sinais, curas, maravilhas, línguas de fogo, Pedro curando com a sombra em Atos, e assim a gente vê vários sinais que Deus foi fazendo através do Espírito Santo. E glória a Deus, hoje a gente tem o Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Isso é muito bom, porque sem o Espírito Santo a gente não conseguiria viver diversas coisas do que a gente tem vivido nos últimos dias, nos últimos cultos. Nem nada do que a humanidade viveu de aprofundamento e realmente relacionamento com Deus, se não fosse Jesus, o sacrifício dele e tudo mais. Mas meu objetivo agora é falar sobre da primeira vinda de Jesus até a segunda. Ou seja, vai englobar o tempo que nós estamos vivendo, e a missão e o que nós temos que fazer. Então eu preciso muito da sua atenção, preciso muito que você esteja comigo para a gente poder realmente construir isso juntos, tá bom? Vamos lá. Qual que é a missão do Espírito Santo? Eu falei na primeira palavra, alguém lembra? Aquele irmão lembra, que eu vi. Mais alguém lembra? A missão do Espírito Santo é apontar para Jesus.
certo? Vira para a pessoa do seu lado e fala: a missão do Espírito Santo é apontar para Jesus. Ficou claro isso? Tranquilo? É lógico que quando eu falo sobre isso, eu falo da missão do Espírito Santo nessa era, enquanto estamos aqui. O Espírito Santo é Deus, é uma das pessoas da Trindade, ele não tem só essa missão, ele tem todos os atributos de Deus, ele é Deus, então ele só tem uma missão específica para agora, tá? Mas além de preparar o caminho para Jesus, apontar para Jesus, ele também se coloca no papel de algo da cultura judaica que nós chamamos de amigo do noivo. Você já ouviu falar sobre isso? Sim? O amigo do noivo é o seguinte, no contexto e na cultura judaica. Quando um homem judeu queria pedir, a mão de uma mulher, ele chegava até o pai, até a família, se apresentava e ele pagava um dote por ela. Pagava alguma quantia monetária, ou enfim, dava bois, carneiros, enfim, dava algum dote para pegar a mão dessa mulher, e ela ficava prometida em casamento. Então ele voltava para sua terra natal, ou para o lado da cidade que ele estava, para o lugar da sua casa, e ele preparava a moradia para ela. Se fosse uma casa, ele se empenhava na construção da casa e tudo mais. Se fosse uma tenda, ele arrumava a tenda, preparava o que precisava ser feito, para então, depois, na hora que tudo tivesse organizado, inclusive o banquete de casamento, ele pudesse voltar e assumi-la como sua esposa, e acontecia o banquete de casamento e a cerimônia e tudo mais. Isso era algo que acontecia bastante na cultura judaica. E enquanto o noivo estava preparando as moradias, ele deixava o seu melhor amigo na missão de amigo do noivo. E esse melhor amigo, ele protegia a noiva, ele protegia ela, guardava, zelava para que ela ainda tivesse no compromisso de estar prometida em casamento. E também, além disso, ele compartilhava de quem o noivo era, porque ele era o melhor amigo. Então ele contava um pouco de como o noivo é. Olha, é um cara trabalhador, é um cara muito certo, muito honesto, ele tem propriedade em tal lugar, ele é um cara gentil, e contava sobre o noivo. E isso faz com que, a gente fazendo um paralelo, Jesus disse em João que ele iria e nos prepararia muitas moradas. Vocês lembram desse texto? E também ele deixou conosco o Espírito Santo, para que zelasse pela aliança que nós temos com ele, e também para que o Espírito Santo pudesse ir compartilhando de quem Deus é. Tem até um texto que diz assim: quem conhece quem conhece o coração do homem, que não o Espírito do homem? Assim também, quem conhece o coração de Deus, senão o Espírito de Deus? Então o Espírito Santo, ele conhece a Deus, ele é Deus, e ele compartilha de Jesus conosco, para que a gente possa ir se apaixonando cada vez mais por ele. Amém por isso? Glória a Deus. Todo mundo comigo até aqui? Legal, vamos lá. Só que quando a gente vai falando um pouquinho mais sobre entrar em parceria com o Espírito Santo, assumir um lugar de responsabilidade, ou então quando a gente fala sobre de fato chegar a hora do casamento, quando o noivo vai vir, vai resgatar a sua igreja, nós vamos casar com Jesus, de forma figurativa, Fica tranquilo, você homem, você não vai pôr um vestido branco, não vai ter véu, não vai ter nada disso, você vai continuar homem, tá tranquilo, tá? Fica tranquilo, é só figurativo, é só para simbolizar o nível de relacionamento que tem uma esposa e um marido, Mas quando a gente começa a se deparar com isso, e pensar sobre isso, a gente sempre se coloca num lugar de passividade, um lugar passivo, de espera, não é? Vamos esperar a volta de Jesus, não é isso? E de fato, a gente tem que esperar porque não está acontecendo, então temos que esperar mesmo. Só que eu percebo que muitas vezes a gente não tem o entendimento correto, e a gente perde muito por não ter esse entendimento. Vamos ler Atos 3:21. Atos 3:21 diz assim: é necessário que ele, Jesus, permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos, os profetas. Certo? Legal. Então, por favor, no começo do texto está escrito assim: o que está escrito?
necessário. Está escrito é opcional. É talvez seja preciso. É isso que está escrito? Não, está escrito é necessário. Então, quando nós pensamos em Jesus, nós normalmente, na volta de Jesus, nós pensamos assim: o mundo está muito ruim, está cheio de poluição, as coisas estão sendo destruídas, está cheio de pecado, mas tudo bem porque Jesus vai voltar. E aí ele vai arrumar todas as coisas. Não é isso que a gente pensa? Está ruim, mas Jesus vai voltar e aí ele vai deixar bom. Não é isso que a gente pensa? Mas aqui está falando que é necessário que Jesus fique no céu até que todas as coisas sejam restauradas. Ué, mas e aí? Quem que vai restaurar? Devo falar que Deus vai fazer isso, mas através de quem? Como que vai ser isso aí? E o ponto é que quando a gente para pensar nas coisas de Deus, na volta de Jesus, isso se é que a gente para pensar na volta de Jesus, porque normalmente a gente para pensar na volta de Jesus quando chega no culto e está cantando alguma canção que fala Maranata, que fala, né, Jesus vai voltar, aí a gente, nossa, verdade, Jesus vai voltar, porque não é algo que está na nossa rotina, a gente não pensa sobre isso, a gente não se prepara para isso, e quando a gente para pensar, a gente se coloca num lugar de Jesus morreu na cruz, glória a Deus, vai voltar, vai me buscar, vida no céu, anjinhos, música, aleluia. E não é só isso, está bem longe. Quando a gente vamos parar para pensar em alguns homens, grandes avivalistas. Eu quero que você pare para pensar em todos os homens que você considera grandes homens de Deus. Quero que você pare para pensar aí os apóstolos da palavra, os profetas da palavra. Pensa nos grandes avivalistas, os grandes pregadores. Pensa aí Benny Hinn, pensa, sei lá, dá outro nome, os moravianos, qualquer outro. Pensou em alguém que é um grande homem que você fala, caramba, sim? Me responde, essas pessoas, elas sentaram e esperaram Deus fazer alguma coisa, ou elas gastaram suas vidas para construir o que Deus estava querendo? Elas gastaram suas vidas. Algumas delas morreram como mártires para fazer cumprir aquilo que Deus queria. Não é isso? Então, por que os homens entre nós que mais se parecem com Jesus estão gastando as suas vidas e nós sentamos e esperamos? Por que os homens que realmente entenderam e impactaram as suas gerações com aquilo que Deus queria, eles gastavam as suas vidas? A gente senta e consome. Deus não morreu por uma igreja que senta e consome e espera a volta, a morte da bezerra, né? Fica esperando. Não dá para esperar a morte da bezerra, porque quem morreu foi o cordeiro, não é a bezerra. Tem que levantar e fazer alguma coisa. Não dá para ficar numa posição de passividade. Vamos ler Apocalipse 22, do 11 ao 14. Porque é isso que vai acontecer. Está predito, está profetizado que vai acontecer. Diz assim: continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na sua imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E eu quero que você preste bastante atenção na frase que a gente vai ler agora. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Está deixando bem claro para nós que o santo vai se tornar cada vez mais santo, e o impuro cada vez mais impuro. Em Apocalipse 21, um capítulo para trás, fala o que é essas vestes. Porque fala, feliz aquele que lava as vestes. Que veste? Lavar de que jeito? Apocalipse 21 fala que a veste, nós vestiremos vestes brancas, que são os nossos atos de justiça. Então felizes são aqueles que estão se limpando, que estão praticando atos de justiça, construindo para si vestes puras, que vão permitir que a gente entre na cidade pelas portas. Vitor, você está falando que eu vou ser salvo pelos meus atos de justiça? Não, você vai ser salvo pelo sangue do Cordeiro, pela fé em Jesus, pela misericórdia de Deus, pela graça você é salvo. Mas é que todo aquele que é salvo dá um fruto específico.
Se eu planto uma árvore numa terra ruim, ela não dá fruto. Então eu sei que a terra está ruim, porque ela não frutificou. Agora, se eu planto uma árvore numa terra cheia de vida, ela dá fruto. Como que eu sei se a árvore está viva ou morta? Está viva ou está morta? Pelo fruto. Tem irmãos aqui, né, aqui em qualquer outra igreja, que dão frutos. Tem atos de justiça. Dá para ver que a salvação está sendo exercitada, como fala Paulo. Tem outros que não dão fruto nenhum. Aí analisa você. Se está salvo, se está realmente parecendo com Jesus, se realmente entendeu o que está fazendo. Nós precisamos sair da posição de passividade e começar com um primeiro ponto. Nós temos já uma atividade, precisamos ser santos. Precisamos buscar por santidade, precisamos zelar pela santidade. Quem aqui viu nas Olimpíadas, agora na abertura das Olimpíadas de Paris, uma cena que simbolizava, representava ali de alguma forma a Santa Ceia com um monte de membros da comunidade LGBT e tudo mais? Vocês viram isso? Sim? E um monte de gente se escandalizou, porque isso é um absurdo, é blasfêmia, tá tudo errado e tudo mais. Um monte de pastor postando isso nas redes sociais. E eu concordo, de fato é blasfêmia, de fato tá errado. Mas eles conhecem a Deus? Não conhecem. Eles não têm relacionamento com Deus, não são pessoas salvas. Elas não acreditam no Evangelho. Muitos deles nem sequer têm uma religião. Então eu sujo, ficando mais sujo. E já estava falando que isso ia acontecer. A gente se escandaliza. Nossa, já era esperado. Já era esperado. Agora, o que deveria de fato ser um problema, e é de fato uma blasfêmia, é quando os nossos pastores caem em adultério, ou quando saem escândalos das coisas da igreja. Porque a gente deveria estar construindo uma santidade, e o santo deveria estar ficando cada vez mais santo. Isso blasfema e atrapalha o nome de Deus na terra. Não é um evento de Olimpíada de quem já é sujo mostrando que é sujo. Não é, isso já é esperado. E assim, eu falo com muito temor quando eu digo que os grandes homens de Deus que foram expostos, que se descobriu grandes coisas aí em vários contextos, e isso acontece toda hora, né? Mas tem acontecido mais ainda recentemente. Só caíram porque estavam numa posição elevada. Não é porque eu sou mais santo que os caras, e aí por isso eu estou aqui pregando lindo, sem ter sido exposto e tudo mais, e aí eles são homens horrorosos. Custa muito lá em cima. Se você estivesse naquele púlpito, você também teria sido exposto. Se eu tivesse, também seria. Porque eu não sou um homem perfeito. Eu tenho falhas, eu tenho erros. Por isso que eu constantemente, eu estava comentando isso pela manhã, por isso que eu constantemente venho nas vigílias. Por isso que eu vou para o meu quarto e continuo orando. Por isso que eu continuo lendo, acordando de manhã e pegando minha Bíblia. Porque eu não estou pronto para a volta de Jesus. Se ele subir o padrão de santidade, eu rodo. E rodo porque me falta caráter cristão. Porque me falta parecer Jesus. Porque para eu ser santo do jeito que a palavra diz que nós devemos ser, que é santos como ele é, me falta. Deus só teve a graça e a misericórdia de guardar a minha vida. Enquanto eu me arrependo, continuo chorando e continuo pedindo: Jesus, muda, me transforma, me ajuda a ser diferente. Ou só eu que sou assim? É muito fácil olhar para um pastor de uma mega church ou para alguém que está lá fora e falar assim: caiu em tal coisa. Você nunca caiu em nada. Santíssimo Senhor, você nunca errou. Mas é que é muito fácil, porque existe um peso de responsabilidade e muita resistência, e muita dificuldade num lugar de alimentar uma igreja. Mas Jesus não está tentando salvar os líderes, senão ele mantinha os líderes certos e tudo bem, e não batia na igreja. Mas Jesus corrige o filho que... Jesus está tentando salvar a nós. E se ele não sobe o padrão, e ele não eleva o gargalo do que precisa, hora que chega de fato a tribulação e a volta dele e a prova final, a gente roda. Eu prefiro cair antes, ser exposto antes, humilhado antes, perder tudo que tinha aqui, mas morrer arrependido e salvo,
do que achar que eu sou um bom cristão, sentado na cadeira da minha igreja, feliz da vida, e a hora que Jesus voltar eu vou para o inferno, porque eu não tinha a santidade que Deus queria, porque eu não me portava do jeito que precisava. É misericórdia de Deus expor os líderes e derrubá-los, com o povo que ouve porque não faz sentido, e para ver se o líder quebra a cara e pelo menos se arrepende e é salvo. Melhor é cair na mão do Senhor do que na mão do inimigo. Só que na mão do Senhor normalmente machuca mais, mas pelo menos Ele ama. Foi assim com Davi, não foi? Homem segundo o coração de Deus, lindo, adúltero. Mike Duke pregou isso no sábado aqui, né? Que lindo, não foi no sábado aqui, foi na escola, não foi? Eu não lembro mais, eu ouvi 10 vezes o Mike Duke nos últimos 20 dias. Ele pregou em algum momento, falando, que lindo, né, Davi, o homem segundo o coração de Deus, adúltero e assassino. Muito bonito. Se Deus não derruba o cara, não manda Natan lá para falar assim, ô filho, o que você está fazendo? O que você acha que você está armando? Contar essa parábola para ele, a história para ele, para Davi cair em si. Davi não tinha se arrependido. Pode ser que Davi, o grande homem, tinha ido para o inferno. Mas na hora que ele se arrependeu, ele começou a clamar, Senhor, cria em mim um coração puro, um coração que deseja te obedecer, um coração pronto a te obedecer. Senhor, eu tenho pecado desde o ventre, Senhor, me perdoa por isso. E começou a chorar e se arrepender por isso. Salomão diz que é melhor uma casa que tem luto do que uma casa que tem festa. Concordo. Melhor é chorar e entender que Deus é santo e que a gente precisa estar bem no nosso lugar, do que estar festejando, embriagado com as alegrias dessa terra e aí no final ir para o inferno. Melhor é padecer agora do que viver em festa e ir para o inferno. Davi disse assim, eu prefiro ser porteiro na casa de Deus do que rei no palácio do pecado. Nossa, esse texto é espetacular, velho. Eu concordo com Davi. Eu quero só ser achado fiel. Se Jesus chegar para mim e falar, bem-vindo, Vitor, você foi achado fiel, você vai ser jardineiro no céu, eu vou falar, graças a Deus, ainda bem. Entrei na cidade pelas portas. Vou cuidar do jardim, vou deixar lindo, vou dar a vida ali para ficar bonito. Mas eu vou estar no céu, amigo. Melhor do que ser o bonitão da balachita lá no inferno. Eu sou tal coisa, reverendo, apóstolo, o conferencista, lindo, no inferno não vai somar nada. Melhor é ser Armando Coque, que nunca teve cargo na igreja, mas permaneceu a vida inteira de joelho no chão, clamando pela sua família e amando a Jesus, e entrar no céu como coroada e rei e princesa de Deus, do que ser o grande conferencista e descer para o inferno. Melhor é ter acumulado tesouros de uma vida de santidade, de uma família que serve ao Senhor, de um caráter aprovado, e entrar no céu como fiel, do que descer com um monte de tesouro que acumulou na terra. A gente precisa se preparar, porque Jesus falou mais do inferno do que do céu. Jesus constantemente batia no povo que ele pregava, no povo que ele cuidava. Quando meu pai falou de Mateus 5, 6 e 7, de fato é um sermão espetacular. No final dele as pessoas levantaram e foram embora. Falaram, pesada é a palavra, Senhor. E aí Jesus olhou para os discípulos e falou assim, vocês não querem levantar e ir embora também? Graças a Deus que Pedro, com algum sinal de graça de Deus ali, olhou e falou assim, para quem iremos nós? O evangelho para Jeremias era assim, Jeremias, eu vou te compartilhar minhas tristezas. Você vai chorar o choro que eu colocar no seu coração. E todas as vezes que você pregar, o povo não vai ouvir. Você topa, Jeremias? Putz, que legal. Imagina se Deus te desse essa missão. Você vai falar e o povo não vai te ouvir. Eles vão te prender, vão te açoitar, vão te tacar num poço, você vai ficar lá jogado. Você vai ficar chorando as tristezas que eu tenho. Ó, que missão genial. Que delícia. Aí Jeremias falou assim, tentei me calar, Senhor, porque é chata a mensagem, é ruim, eu prego, as pessoas não me ouvem, mas um fogo cerrado no meu peito não me deixa parar de comunicar, não me deixa parar de falar, não me deixa parar de cumprir o que o Senhor me pediu. O Senhor está tentando amadurecer e chamar uma igreja com um fogo cerrado no peito, que quando começar a perseguição, quando começar a ser enviada para as nações, quando começar a pregar o evangelho e vier a resistência, falar, Senhor, pesada é a mensagem,
Ruim é fazer isso que você está me pedindo, mas um fogo no meu peito não me deixa parar de ir. Um fogo no meu peito não me deixa parar de continuar pregando o teu nome. Mas Deus não pode contar com nós, porque a gente está sentado, passivo, falando: Jesus, vem e salva-me, porque está ruim a vida. Deus precisa de uma igreja que se posiciona para apressar a volta dele. Vitor, dá para apressar a volta de Jesus? Dá, vamos ler Lucas 18. O próprio Jesus explicando uma parábola, Lucas 18, versículo 2. E ele disse assim, Jesus disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia naquela cidade uma viúva que dirigia-se continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar mais. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Vamos lá, trazendo para ficar mais claro ainda. Tinha um juiz injusto, não temia a Deus, não estava nem aí para os homens, cara corrupto, zoado, nada a ver, tá? Um cara tipo tudo torto, não deveria nem estar no cargo de juiz. E aí ele não fazia justiça. E a viúva pedia, ele não fazia justiça. Então a viúva continuou insistindo, e ele falou assim: cara, eu não aguento mais, perdão a palavra, mas a viúva está me enchendo o saco, não aguento mais, faz justiça, vou fazer, para de me encher, para de me importunar. E foi lá e fez justiça por ela. Aí Deus vem e fala o seguinte, Jesus, né, vem e fala o seguinte: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Parece que essa última pergunta não faz sentido com o que ele está explicando, né? Mas é simples. Ele estava falando assim: se vocês clamarem e insistirem, me importunarem, eu vou fazer. Se vocês se posicionarem para justiça, para executar a justiça que eu quero na terra, eu vou fazer, e vou fazer depressa. Mas, e aí Jesus joga uma pergunta para nós: quando eu voltar, porque Ele que é o Filho do Homem, encontrarei fé na terra? Ele está falando assim: quando eu voltar, eu vou encontrar alguém clamando? Alguém vai estar chorando as minhas lágrimas? Alguém vai estar pedindo os meus clamores? Alguém vai estar clamando por aquilo que eu desejo? Será que eu vou encontrar fé na terra? Uma vez os fariseus chegaram em Jesus e falaram assim: Jesus, os discípulos de João Batista, eles jejuam, mas os seus não jejuam. O que você fala sobre isso? E aí Jesus falou assim: é certo fazer os discípulos jejuarem, os convidados jejuarem, enquanto o noivo está com eles? Que era Jesus. Mas quando o noivo for tirado, eles jejuarão. Legal. Faz quantos anos que o noivo foi tirado? Bastante, né? Qual foi a última vez que você jejuou para que Jesus voltasse? Nunca, né? Nunca jejuou. Se jejuou uma vez, aí como é que fica? Jesus falou e a gente não faz? Deixa, eu vou sentar e esperar. E Jesus falando: não, eles vão jejuar, eles vão clamar, eles vão se santificar. E a gente: vou esperar. Está entendendo que a sua missão não é ficar esperando? Sua missão não é ficar esperando. Sua missão é entrar em parceria com o Espírito Santo e edificar o caminho para a volta de Jesus. Ah, Vitor, me dá uma outra base bíblica para isso? Dou. Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17. Diz assim: o Espírito e a noiva. Nós somos a noiva. Eu sozinho não. Eu sozinho não sou igreja.
Nós somos. Então Jesus está falando assim: o Espírito e nós, o Espírito e você, dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Isso aqui é a volta de Jesus. É um clamor entre o Espírito Santo e a igreja juntos. O Espírito e a igreja, e a noiva, e seu povo clamam, vem. Então não é um lugar de passividade, senão não tinha ninguém clamando. Mas quando foi a última vez que você dobrou o seu joelho e falou: Jesus, volta, volta, eu estou gastando a minha vida para você, porque eu espero que você volte. É o objetivo do que eu estou fazendo. Nós não estamos aqui para construir uma mega igreja. As pessoas que estão servindo na live, estão servindo aqui nos ministérios, o pessoal do cafezinho, eles estão se esforçando, todos os ministérios, o pessoal do Kids, eles estão se esforçando para edificar pessoas, para ter um ambiente agradável para as pessoas, para você, para construir homens e mulheres de Deus lá nos nossos filhos, para poder passar a mensagem na internet para mais gente. A gente está se esforçando para pregar o evangelho para dentro de nós, mas não é para construir um império para nós mesmos. É para pegar tudo isso e submeter a Jesus, e quando Ele voltar, que não se importa o prédio, nada disso importa. Importa o caráter e a revelação de Jesus que foi construída em nós. Porque quando as coisas começarem a apertar, pode ser que a gente nem possa fazer culto em igreja. Pode ser que a gente nem possa se reunir para falar de Jesus. E aí? Aí o seu evangelho inteiro vai por água abaixo? Porque se o seu evangelho é só vir de culto no culto de domingo, acabou, amigo. Aí ferrou para o teu lado, amigo. Porque não vai poder vir. Como é que fica a igreja na China, que é perseguida constantemente? Como é que fica a igreja e o povo de Deus no Oriente Médio, que está lutando para pregar o evangelho lá? E na Europa, que está cada vez mais muçulmana? Como é que vai ficar nesses lugares? A gente tem espaço, e quando não tiver? A gente tem que aproveitar o tempo que tem para edificar um caráter de Cristo e a revelação de Jesus aqui dentro. Eu prego tanto sobre ver Jesus, e é porque é óbvio que é maravilhoso, é a melhor experiência que dá para ter, é a coisa mais apaixonante, é lindo, eu amo ter um relacionamento com Jesus, mas é o relacionamento com Ele, a revelação dele que vai sustentar nos dias difíceis. Ele é o firme fundamento, não é? E quando você edifica a casa sobre a rocha, que é o fundamento de Jesus, veio a tempestade, veio os ventos, deram contra a casa e ela não caiu. Jesus não disse que talvez viria vento ou talvez viria tempestade. Jesus falou, uma estava na rocha, a outra não. E veio o vento, e veio a tempestade, e deu contra as duas casas. A que tinha os fundamentos no Cristo ficou. Estão entendendo? O posicionamento nosso tem que ser radical. Tem uma parábola falando de 10 virgens. Todas elas eram virgens, todas eram santas. Só que 5 tinham se preparado para a volta, tinham guardado óleo, tinham gastado tempo numa vida devocional, em leitura bíblica, e tinham acumulado uma unção e um óleo diferente para elas. 5 não. A hora que o negócio apertou, as 5 que não tinham acumulado, falharam. Nunca foi um posicionamento passivo à espera da volta de Cristo. Quando Jesus deu uma missão para a igreja, Ele chegou e falou assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura, vão fazendo discípulo, vão ensinando o que eu ensinei para vocês. Onde que ser passivo, pelo amor de Deus? Onde que Jesus falou na Bíblia, espera para a igreja? Não falou. Deus deu uma missão para nós. Aí tem ajuntamento de evangelismo, a gente não vai. Tem conferência, não vem. Chama um jejum, você não faz o jejum. Aí vai deixando mesmo. Vai deixando. A hora que a água bater na bunda, amigos, o intuito é que vocês sejam salvos. E a salvação é apertada. Abre, por favor, Lucas 13, 24. Que nem estava na pregação de manhã, mas apareceu aí pra gente. Está escrito aqui, ó: esforcem-se para entrar pela porta que é estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão.
O caminho para a salvação é estreito. É assim, ó. Melhor é morrer agora para as minhas vontades. Melhor é ser crucificado agora. Melhor é ser morto agora. Melhor é entregar o governo da minha vida agora, do que chegar no momento e ser desolado. Chegar no grande dia do Senhor e ser desolado. Todas as vezes que a Bíblia menciona o grande dia do Senhor, ela menciona como grande e terrível. Eu quero estar na turma que considera o dia grande. Porque se eu estiver na turma que considera terrível, ferrou. Ferrou. Não tem o que fazer mais. Jesus vai literalmente pegar toda a adoração a Satanás, a seus anjos, todo mundo que tem a vida guiada pelo espírito do anticristo, pela humanidade, humanismo, ideologias terrenas, todo mundo que tem uma vida que não é pautada na palavra e não é pautada no caráter de Cristo, e vai todo mundo junto para o inferno. Eu quero ser achado santo, fiel. Não preciso ser grande coisa no céu. Jardineiro tá bom, mas eu preciso entrar pelas portas. Eu preciso ser achado fiel. Nem que eu não tenha grandes feitos. João Batista entrou. João Batista morreu decapitado. Olha que lindo, que mensagem maravilhosa. João Batista morreu decapitado, mas morreu para que o Cristo crescesse e ele diminuísse. Cara, João Batista está salvo, não é possível que não está. Entendeu? Só que João Batista pregou entre 6 meses e 1 ano e meio. Não tinha sinais, não tinha maravilha, não tinha nada disso. Não tinha uma mega church, não tinha. Eu prefiro que eu não tenha nome. Prefiro que eu não tenha construído nada de tão glorioso, mas tenha permanecido fiel, tenha permanecido justo, tenha sido achado irrepreensível. Para quando Jesus olhar para mim, ele poder olhar para mim e poder falar assim: ah, cara, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra para a alegria do teu Senhor. Eu quero estar eu e uns amigos aqui da igreja junto, olhando assim, falando: ah, fomos achados, cara, e entrar. Mas só vai rolar se existir um posicionamento de santidade, de clamor. Quando foi que você começou a orar pelas igrejas perseguidas para que Deus salvasse elas? Quando foi que você começou a orar para que diminuísse os índices de divórcio, já que divórcio é tão ruim e a gente defende tanta família? Quando foi que você começou a clamar: Deus, salva os embriagados, salva os drogados, tira as pessoas da depressão? Quando foi que você dobrou na sua casa e começou a pedir pelos outros? A igreja de Deus, ela avança contra o reino das trevas. As portas do inferno não prevalecem contra a gente. A gente senta e espera Jesus trazer a minha bênção. Quando é que a gente vai se posicionar para fazer Jesus voltar à base do clamor, de insistência? Como diz Lucas 18: bater, bater, bater até abrir, até o Senhor vir com aquilo que a gente precisa. Cara, eu quero a unidade das igrejas de Rio Preto. Eu quero avivamento na nossa cidade. Eu quero os jovens sendo salvos em massa nas faculdades. Eu quero as famílias sendo restauradas uma atrás da outra, e cada vez mais sendo famílias mais estruturadas. Mas para isso, eu preciso começar a chorar e orar por isso no meu quarto. Levantar um clamor para que a vontade de Deus seja feita na terra. E quanto mais eu fizer isso, mais eu vou ser perseguido. Porque a palavra diz assim: bem-aventurado aquele que é perseguido por causa da justiça. Mas eu prefiro ser perseguido pelos homens e ser achado justo diante de Deus, do que ser agraciado pelos homens e depois perseguido por Deus. Estão me entendendo? O evangelho não é uma casca, é de dentro para fora. É pegar a minha vida e entrar em parceria, em relacionamento com Deus. Eu e a Bruna, a gente se esforça para fazer as coisas juntos, porque a gente é noiva e noivo, marido e mulher. Os planos são juntos, as lágrimas são juntos, as alegrias são juntos. A gente quer casar com Jesus, não quer chorar as lágrimas dele. A gente não quer entrar nos planos dele, não quer se envolver no que ele está fazendo. Jesus também vai se envolver nos seus planos, é lógico. Mas a gente quer que Jesus entre nos nossos planos e faça tudo que a gente quer, e a gente não quer entrar em nenhum dele. Me parece meio egoísta. Não parece? Deus está precisando de uma igreja madura para executar o que precisa ser feito.
Vamos lá, vamos ler Mateus 13, 24, que era o texto que eu tinha que ter lido mesmo, mas aí de manhã eu anotei errado, aí apareceu esse da porta estreita, Jesus estava falando com a gente, foi uma loucura. Jesus contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas então todos dormiram. Enquanto todos dormiram, o que é esse dormiram? É o adormecimento do pecado, falando aqui na humanidade, tá? Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, o senhor não plantou boa semente em seu campo? Então como veio o joio? E o Senhor lhe disse: um inimigo fez isso. Os servos perguntaram: o Senhor não quer que a gente vá tirá-lo? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão também arrancar o trigo com ele. Deixem que eles dois cresçam juntos na colheita. Então eu direi aos encarregados da colheita, quando chegar o dia da colheita, né? Eu direi: juntem primeiro o joio, amarrem em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no celeiro. E quando Jesus vem explicando essa parábola, ele fala assim: o joio é o campo. O joio é o campo. O campo é o mundo. O campo é o mundo. O joio são os filhos do reino. Os trigos, os filhos das trevas. Inverti. Não. Obrigado. Vamos lá. Misericórdia, que eu não quero ser joio, não. Tá fora. Sai fora, credo. Os trigos são os filhos do reino. O joio são os filhos das trevas. E eu não sei se você já viu o trigo e o joio de verdade. Você já viram aquelas fotos de campo de trigo que é bem amarelinho, bonito, balançando no vento e tudo mais? Eles são exatamente iguais por fora, exatamente iguais. Só que o trigo, quando você aperta ele, quando você esfrega ele, sai a semente na sua mão. Quando o vento bate, ele tomba por causa do peso da semente que tem na ponta. Agora, quando o joio já não. O joio não tem nada dentro. O joio ele é vazio. Então quando o vento bate, ele fica para cima, balançando ali, e é isso, tá? O que significa isso? Quando o Senhor está gerando algo em nós, vai gerando fruto aqui dentro. Não dá para ver por fora, mas está gerando fruto aqui dentro. Quando vem as pressões da vida e quando vier a grande tribulação, que bater o vento e vier contra a casa que a gente comentou, quem é um trigo se dobra, porque tem fruto. O joio fica chacoalhando de cá para lá no meio da tribulação. Eu quero já ser achado dobrado, porque se eu não for achado dobrado, Jesus vai me fazer dobrar, porque fala depois que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Eu já estou confessando, já estou dobrando agora, porque eu não quero que Jesus me faça dobrar e confessar à força para eu descer para o inferno depois. Eu quero estar dobrado e confessando agora, para ele já me achar dobrado e já me achar confessando, para que quando ele vier eu seja achado fiel. Jesus ele vem e ceifa tudo. E aí o que é joio vai para o inferno, o que é trigo é salvo. Colossenses vem trazendo para nós uma coisa espetacular, que é: Jesus está subindo muito padrão, como faremos? E aí Colossenses 1:26 diz o seguinte para nós. Colossenses diz: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Qual o mistério? A eles, aos seus santos, quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Aí você está assim: Paulo, que mistério, Paulo? Pelo amor de Deus, o mistério, tá bom, que estava escondido, deu para os santos, e aí revelou. Que mistério, Paulo? Aí ele fala que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Não dá para ser santo no padrão que Deus deseja. Não dá para ter esse nível de atos de justiça. Não dá para ter o coração que Deus tem. Não dá para chorar as lágrimas dele. Não dava, não tinha como. Mas Cristo morreu por nós. Cristo em nós, o Espírito em nós, a esperança da glória.
A esperança de novamente recebermos o corpo glorificado que faltava. A esperança de novamente entrar num lugar de glória, onde é a presença de Deus, e estar ali sem ter que ficar saindo, sem ter que ficar oscilando, sem ter que ficar trocando. A esperança de não ter que lutar mais contra o pecado, porque estamos na glória. A esperança de estarmos posicionados no lugar que precisa, só é possível porque Jesus morreu por você. E o Espírito Santo que te capacita, enche para que você chore as lágrimas de Jesus, para que você ria os risos de Jesus, para que você jejue para aquilo que Jesus deseja, para que você se porte como a igreja que Jesus deseja. O Espírito é santo, não é a gente que é. E é o fruto dele, o caráter dele sendo moldado em nós, que vai fazendo com que tenhamos esperança de glória novamente. Lembra que eu comentei 3 coisas que a gente perdeu no Éden? Quando Jesus veio na cruz, eu comentei na primeira parte, ele restaurou o lugar de relacionamento com Deus, veio falando de um pai, de amigos e tudo mais, e restaurou o Espírito Santo, soprou sobre os discípulos e deu o Espírito Santo. Tá faltando uma coisa, alguém lembra o que é? Boa, Nadeu, o corpo glorificado. Eu estava até brincando na última palavra que o corpo é muito ruim, não sei o que. A gente desce um pouquinho na água, já dá pressão. A gente sobe uma serra de carro, apita o ouvido. E eu e a Bru viu um vídeo de ciência que falava sobre a profundeza do oceano. E o maior mergulho feito por um homem, com equipamento e tudo mais, foi 300 metros. E a pressão era como se tivesse 200 carros em cima dele, pressão de água. Lógico que ele estava com equipamento, senão não ia ter sobrevivido. Mas o oceano tem 11 quilômetros. Ele foi 300 metros. 3 quarteirões ele mergulhou. Tem 11 quilômetros. Entendeu? De profundidade eu falo, né? De extensão tem muito mais. Mas tipo assim, cara, a gente não consegue. A hora que chega em 1 quilômetro, tipo 1000 metros, é como se tivesse, sei lá, 1000 e poucos elefantes em cima. Tipo assim, cara, a gente não consegue nem explorar o que Deus deu para nós na terra. Não dá nem para chegar nos lugares que Deus pediu. Esse corpo aqui não está pronto. Os anjos, nesse momento, na verdade desde Isaías, que se não me engano foi a primeira menção, mas deve ser diante disso. Tem anjos diante de Deus agora com várias asas e olhos por todas as partes, por dentro e por fora. O que é por dentro e por fora, Vitor? Sei lá. Imagina aí você que quer um olho por dentro e por fora. Mas é muito olho. E assim, eu não sei se você sabe, mas a mosca tem acho que 30 e poucos olhos. E ela vê quase todos os espectros de luz. E essa galera que tem olho dentro e fora vê bastante coisa, eu imagino. Eles estão agora contemplando a Deus. E já faz desde a época do profeta Isaías. Eles olham para Deus, eles tomam a rajada da glória dele, e eles caem prostrados e falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aí eles olham de novo, tomam fôlego, tomam outra rajada e falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Faz milênios que eles estão nessa daí. O que você acha que ia acontecer com você se Deus mostrasse de verdade um pouquinho da glória dele? Eu fulminado na hora. Sei você, eu tinha ido já. E é esse o ponto. A nossa natureza não combina com a de Deus. A palavra diz que Deus, nele não há sombra de variação. Amigos, eu sou a variação. Eu acordo de manhã, não tem café, acordo feliz. Não tem café, fico bravo. Aí eu estou indo para o trabalho, tudo bem, bendito seja o Senhor, glória a Deus. Comi um pãozinho ali, vamos para o trabalho. Chega lá, descubro que tem mais demanda, bravo de novo. Não é? Aí está tudo certo. Acontece alguma coisa no trabalho, medo. Aí tá tudo bem, recebe uma notícia ruim, triste. A gente é a variação em pessoa. Se tem alguma coisa que varia, é a gente. E Deus não tem sombra de variação. A palavra diz que Deus é santo, santo, santo. Não vou nem falar da gente para não ficar ruim. Não combina. Mas Cristo em nós, a esperança de uma glória, de novamente estar com o Senhor. Porque a promessa de Deus é que Ele vem tabernacular com os homens. Sabe o que significa isso? Deus está falando assim: cansei de morar separado, vou buscar minha noiva, vou buscar minha igreja. E nós não vai morar em outro lugar não, nós vai vir para a terra e vai morar junto. Eu vou erguer meu templo aqui, eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles.
mas não vai combinar com a natureza que está agora. Por isso o Senhor prometeu para nós um corpo glorificado. Você pode dar um glória a Deus por isso? 1 Coríntios 15, 20, vamos aprender um pouquinho sobre esse corpo. 1 Coríntios 15, 20, vamos lá, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Afirmativo, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dentre aqueles que morreram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, que é Adão, a ressurreição dos mortos também veio por meio de um só homem, que é Jesus. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem por causa do pecado, em Cristo todos são vivificados por causa do sacrifício de Jesus. Glória a Deus por isso, literalmente, glória a Deus mesmo. Mas cada um por sua vez, ou seja, tem uma ordem no negócio. Cristo primeiro, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem. O que está falando? Quando Jesus vier, todo mundo que pertence para Ele vai ganhar corpo glorificado. Ainda bem. Então já é uma esperança não só do coração ruim melhorar, da santidade, né, ser de fato cravada de uma vez por toda e não ter que ficar lutando por ela. Mas você que é um irmão menos desprovido assim de beleza, um irmão que não tem um corpo assim tão bonito, tem um culotinho assim, vai vir um corpo melhor para você. Mete um glória a Deus aí, cara. Um corpo mais bonito, mais arrumado, que não fica doente. Glória a Deus, cara. Cara, você já parou para pensar no cara que serve a Jesus e ele aconteceu alguma coisa, ele perdeu um braço, perdeu uma perna, não vê. E aí de repente o Senhor chega com o corpo glorificado e o corpo é perfeito, cara. Nossa, que louco, cara. Muito legal. O Senhor é muito bom. Cara, quando Ele vier, os que Ele pertence vão ganhar corpo glorificado. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, e depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Então já está deixando bem claro para nós que o corpo glorificado é a última coisa, porque o último inimigo a ser destruído é a morte. Então vai ser tirado de nós todo pecado, santidade para sempre no nosso coração, um coração que não peca, que não erra, um corpo que não morre. É o último inimigo a ser destruído. O povo de Deus não vai mais perecer. Amém? Vamos continuar. Agora o versículo 42. Porque nesse meio tem uma explicação grande, vai tomar muito tempo. Eu vou resumir aqui, mas lê lá depois. A Bíblia inteira, inclusive, que é bom. Tem que falar e lê que tá o capítulo na sua casa. Não, lê tudo. Lê um capítulo não, lê tudo. Se você que é mulher, tem Bíblia com as gatinhas. Você que é homem, vai na garra mesmo, amigo. Não vem com Bíblia pra gatinha pro meu lado, não. Que isso aí é do galera de mulheres, entendeu? E se fosse Bíblia com os gatinhos, também não ia ficar bom. Então, vai você, sacerdote da casa. Dá um jeito, irmão. Vamos lá. Seja forte, seja homem. Proma o golpe aí, filho. Vamos lá. Continuando. Assim será com a ressurreição dos mortos. Ou seja, está falando, está explicando. Vai ser assim. O corpo que é semeado perecível ressuscita imperecível. Perdão. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado o corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Então é isso que ele está falando. Esse corpo é desonra, é fraqueza, é perecível, mas vai vir outro. Aí ele continua: se há um corpo natural, também há um corpo espiritual. Assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. O que ele está falando? O Adão era só barro e Deus soprou e trouxe vida e ficou um ser vivente. Legal, bom. Mas o segundo Adão veio edificando um outro corpo, uma outra medida, um espírito vivificado. Amém? Legal, vamos lá. Não foi o espiritual que veio antes, mas sim o natural. Depois dele o espiritual, ou seja, veio primeiro Adão, depois Jesus. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Quem aqui é da terra? Amém, todo mundo. Não é? O corpo não é feito de barro, está na terra, é isso aí. Esse corpo é feito para morar aqui. Quando Jesus vier com o seu governo, a glória dele vai encher a terra. Não vai dar para você ficar com esse corpo, vai ser fulminado. Acabamos de discutir sobre isso. Vai precisar do corpo glorificado, o corpo espiritual.
Ele vai vir depois. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Ou seja, não vai entrar na Nova Jerusalém com esse corpo aqui. Não vai, não tem como. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Repete comigo o que está escrito aqui, igreja, por favor. Ao som da última trombeta. Da onde que a gente tirou a ideia que quando começar a tocar a trombeta a gente vai embora? O que está escrito aqui, igreja? Vamos de novo. Ao som do quê? Da última. Tem 6 antes dessa. A igreja até 1800, mais ou menos, 1700, não teve uma mentalidade escapista. A igreja acreditava que ia passar pela tribulação. A ideia de que a gente vai fugir daqui quando as trombetas começarem a tocar tem uns 200 anos. Jesus veio faz 2000. Eu tô com a galera que faz mais tempo. Está escrito aqui com todas as letras que a gente vai ter o corpo glorificado. O negócio vai ficar bom para o nosso lado na última trombeta. A igreja vai passar pela tribulação, mas a gente não estuda sobre isso. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente morre de medo. Mas eu quero trazer uma esperança para o seu coração. Quando Deus quis libertar seu povo do Egito, através das mãos de Moisés, Ele trouxe um monte de pragas sobre a terra, não trouxe? Do Egito. Quando acabou essas pragas, o povo de Deus tinha morrido ou estava liberto? O que estava o povo de Deus? Deus não vem castigar seus filhos. Deus vem libertar o seu povo. Toda a tribulação e todas as pragas, elas são para libertar o seu povo. Para libertar nós que estaremos sendo oprimidos por outra coisa, pela perseguição dos homens. Só que olha só como é engraçado estar do lado de Jesus. Os homens perseguem a igreja, Deus taca praga nos homens. O nosso lado é muito mais forte, não tem briga. A gente está aqui gastando a nossa vida por Jesus e sendo perseguido ideologicamente, sendo perseguido judicialmente, sendo perseguido violentamente em alguns países, sendo mortos e pregando Jesus. Aí Jesus fala assim: não, peraí que eu vou libertar a minha igreja. Pá, no inimigo. Não tem graça para o inimigo. Só que eu quero contar algo que muitas vezes a gente não tem menção, não tem esse entendimento. Muitas vezes, e eu já fiz isso, tá? Eu estou no meio do bolo do pecado, junto com você agora. Quando a gente pensa na volta de Jesus, a gente pensa assim: pô, podia vir daqui uns 10 anos, não estou casado. Ô Jesus, vou voltar sem casar, Jesus, ouve teu filho, Senhor, traz a varoa. Não é? Ou então você que já está com a varoa, pior, que você fala: Jesus, achei a varoa, deixa eu casar, não volta agora não. Jesus, pelo amor de Deus, vê a terra prometida, nem poder tocar, Jesus, por favor, Jesus. Né? Aí às vezes você que já está casado fala: Senhor, não tenho filhos. Ou você olha para a sua empresa e fala: Senhor, lutei tanto, agora está começando a dar dinheiro. Você vai voltar, Jesus? Só suei na empresa, agora que vai começar a dar dinheiro, você vai voltar. Está entendendo o que eu quero dizer? Quem já pensou isso? Vai, sejamos sinceros. Legal, uns 2. Jesus está vendo você, cara. Eu já pensei. Já pensei, principalmente antes de casar. Agora que eu casei, está tudo certo. Aí é você com Jesus. Eu tô bem. Mas o ponto, eu também quero ter filho, sim. Mas o ponto que eu quero dizer é que está tudo certo. Eu queria casar, agora já fechou. Mas mesmo se eu não tivesse casado, eu quero explicar algo para vocês. A gente pensa que na volta de Jesus vai ser possível não clamar por Ele. Mas não é. O sujo vai continuar a estar cada vez mais sujo. A perseguição sobre a igreja vai aumentar. A gente vai ser cada vez mais perseguido. Eu estou falando sério quando eu acho que realmente vai ter um momento que não vai dar para fazer culto em templo. A igreja vai ser perseguida. Jesus falou sobre isso. Jesus falou em Mateus 24. Se fosse um profeta falou, vai que o profeta errou, né? Mas Jesus não errou, te garanto. Tem vários lugares na Bíblia falando sobre isso.
a igreja vai ser perseguida. Vai ser perseguida em todas as áreas, em diversas formas. Cada país, eu acredito, vai ter uma medida, vai ter uma forma. Mas eu não acho que vai estar gostoso, não. Eu acho que vai ser ruim ficar vivo nessa época. Vai ser desafiador. Porque não foi gostoso quando os discípulos tiveram que sair para pregar Jesus e eram presos. Super bom a mensagem de Paulo. Ele pregava Jesus, era chicoteado. Foi tacado para fora de uma cidade e dado como morto. Não sei quantas vezes tomou chibatada, picado por cobra, sofreu um naufrágio. Vocês estão lembrando do Paulo? Não era gostoso, mas a gente lê agora e fala assim: cara, esse cara mudou o mundo. Não é? Quando a gente vive um grande evento histórico, não é gostoso passar por ele. Mas Deus está fazendo grandes coisas no meio disso. O povo que Deus vai separar e que é a igreja do Senhor, que é salva e eleita, cara, ela é maravilhosa. Ela é santa, é pura, é ataviada, é um povo que vai até o fim. Deus está clamando por esses fiéis. Deus está preparando a gente para ser esses fiéis. Eu não acho que Jesus vai te preparar hoje, amanhã você está nas nações. Se Jesus fizer isso, a gente não tem carga interior para suportar o peso da missão. Mas Jesus dá a missão para nós: sai daqui e amanhã ora, e a gente não ora. Sai daqui e amanhã fala de Jesus no seu trabalho, a gente não fala. A gente vê um doente e fala assim: ai, que dó. Ou então, posso te dar um remédio. Não tem uma oração por cura. Aí a gente quer ver sinais, maravilhas. Mas tem que ser fiel no pouco, amigo. Senão Jesus não vai fazer a gente no muito. Vocês estão entendendo? Cara, existe uma pressão. Só que a pressão, ela aperfeiçoa as coisas. O carvão não é nada até ser pressionado. Quando ele é pressionado de verdade, nossa, muito frase coach, mas é verdade. É ciência, né? Quando o carvão, petróleo, essas coisas são pressionadas, viram diamantes. O ferro ele só fica puro quando ele é tacado no fogo e moído, derretido. Aí ele é purificado. Jesus tem que fazer a mesma coisa com o nosso caráter, para conseguir tirar de nós preciosidades. E tudo isso vale a pena, porque eu ainda estou querendo entrar pela cidade, pelas portas. Eu continuo vindo aqui na casa de oração toda segunda-feira. Não é porque é gostoso. Gostoso ficar em casa. Eu continuo vindo aqui na casa de oração toda segunda-feira, orando, clamando, porque Deus precisa intervir na nossa cidade. Eu continuo vindo nos turnos de adoração com a palavra, porque eu preciso aprender a palavra. Eu preciso que a palavra me mude. Porque senão eu vou virar o quê? Eu não tenho caráter suficiente, eu não tenho santidade suficiente, me falta ser homem de verdade, me falta ter o posicionamento que Cristo teve. Entre os discípulos eu ia tomar um rala do mais baixo, assim, do discípulo mais baixinho eu já tomava uma surra dele. Por isso que eu insisto, por isso que eu continuo lendo, por isso que a gente continuou jejuando. Não é porque é gostoso, é porque precisa. É porque se não fosse isso, eu não vou conseguir entrar nas portas pela cidade. Se não for as dedicações de eu ir para o quarto e orar mesmo quando eu não quero, de eu negar minha vontade, de eu me sacrificar na obra que Deus me deu, eu não vou entrar pelas portas. Eu quero entrar pelas portas. Eu preciso entrar pelas portas, não vai ter outra chance. Eu continuo insistindo, porque eu não tenho outra escolha. É Cristo que eu escolhi. Não tem um meio termo, não tem um termo onde ficam os homens. Tem o lado do Satanás e tem o lado de Jesus. Eu estou ficando no de Jesus, mesmo que custe. Quando o Satanás ele propõe um lado para você, ele não propõe um lado super trevas, darkness. A gente acha que está do lado de Satanás é matar criança, fazer sacrifício de bicho. Também. Mas é só você fazer sua vontade que você vai tranquilinho para o inferno junto. Fica vivendo sua vida do seu jeito. Jesus, quando veio como homem, não viveu a vida do jeito dele. Você acha que ele quis ir para a cruz? Estava super querendo. Chorou lágrima de sangue, suou, né? Suou sangue. Falou, cara, Jesus falou: se for possível, passa de mim o cálice. Tem vezes que eu peço também, Jesus, assim, se for possível, não faz esse processo não, mas já que está fazendo, faz rápido pelo menos, para eu entender rapidinho. Me mata logo, para eu entender logo, e aí passar logo. Graças a Deus que Jesus ele dá estações para a gente, não é só paulada. Tem umas que é paulada, tem umas que é alegria e festa. Aí Jesus falou assim: viu a festa, que lindo, tem mais festa. Eu, Jesus, eu quero. Ele, então é mais paulada. É assim, né? Tá tudo muito bom. Ele fala: te prometo que você vai para as nações, você vai pregar o evangelho no mundo, você vai curar pessoas e falar: glória a Deus. Aí Jesus, então vem para o processo aqui.
Porque se ele não suportar você interiormente, você desmorona diante do peso da missão. Toda missão de um bom cristão, ela é maior que ele mesmo. Por quê? Porque é feita em dois. É você e o Espírito Santo. Tem que ser maior que você. Só que se você não caminhar junto com o Espírito Santo, não estiver andando junto com ele, você não vai fazer nada. Estão entendendo o que eu quero dizer? O Espírito Santo está procurando ceifeiros, está procurando amigos. Tem muita obra para fazer, e a gente sentado assistindo passivamente. Tem muita, cara, tem 40 crianças aqui, era para ter. Quantas crianças estão na rua, pelo amor de Deus? Quantas crianças? Quantas famílias estão sendo destruídas agora, porque Satanás está lá e não tem ninguém pregando. E a gente está sentado consumindo. A gente está falando de Rio Preto. Se a gente expandir o negócio, fica muito feio. No Brasil fica feio. Aqui é majoritariamente cristão. Se a gente for para outro lugar, nem vou entrar nisso aí. Eu não tenho a capacidade de nutrir a missão a ponto de tocar a minha cidade ainda. Deus me diz que eu vou para as nações. Deus diz para muitos aqui. Falta muito caráter. Falta muita santidade. Falta muito evangelho para mim ainda. Por isso que eu não fui. Deus não me mandou para as nações ainda porque Ele não tem dinheiro para passagem. Deus não me mandou porque o servo não está pronto. E se eu não me preparar, eu não vou. Quem tem promessa não morre, vai nessa. Morre sem ver a promessa, morre sem viver o que Deus tinha feito, e ainda é cobrado pela promessa que não se posicionou para fazer. Deus precisa de uma igreja que é responsável, que vai atrás daquilo que Ele pediu para fazer, porque Deus tem um plano para você. E o seu plano é legal porque todos os homens que eu conheço, que estão muito acima de mim, eles falam assim: não era o que eu esperava, mas é tudo que eu queria. Não era o que eu esperava, me custou mais do que eu imaginava. Não era o caminho que eu tinha trilhado, mas eu não me arrependo de nada. Faria tudo de novo e continuo seguindo para frente. Jesus está apontando que vai custar mais e eu continuo oferecendo. Paulo olhou assim: não que eu tenha chegado lá, mas uma coisa eu faço, prosseguindo para o alvo, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e vou avançando. Paulo tinha tomado chibatada, tinha caído em naufrágio. Paulo tinha sido tacado para fora de cidade. E ele estava falando assim: não é o que eu estava planejando lá quando eu estava no pé de Gamaliel. Não era o que eu estava imaginando, que eu ia ser apedrejado, que eu ia ser chicoteado, porque é ele que fazia isso. Não era isso que eu estava imaginando, mas uma coisa eu faço: eu esqueço do que eu tinha deixado para trás e eu continuo avançando para o alvo que é Jesus, porque Paulo queria entrar na cidade pelas portas. Abraão peregrinou na terra porque ele viu uma cidade que tem seus alicerces e como o firme fundamento e arquiteto o Senhor. E ele continuou peregrinando, não porque era gostoso ficar peregrinando. O pai dele estava numa cidade inteira construída, estruturada. Ele tinha que ficar cavando um poço, cuidando de briga com Ló. Ele tinha que ficar dando jeito de fazer o dele prosperar sozinho. Não era gostoso ser peregrino, mas ele viu uma cidade e precisava alcançá-la. Tantos homens dando tanto, eu quero estar entre os fiéis. E é duro porque quando chega o momento mesmo do impasse, do julgamento, fica apertado para quem não está dando tudo. Porque veio Barnabé, que era levita, e não tinha direito de propriedade. Ele tinha uma casa na ilha de Chipre. Amigos, vamos lá. Quanto custa uma casa numa ilha? Bastante. Eu não faço nem ideia. Da última vez que eu fui para Ubatuba, acho que foi, a gente foi num condomínio muito chique lá. E aí eu estava alegre achando que as casas custavam 5, 6 milhões. O que para mim, não sei para vocês, mas para mim já ficou difícil já. Aí eu perguntei pro guarda, porque eu sou abusado, né? Perguntei: quanto que custa uma casa aqui? Que eu tava dando uma olhada. Aí ele falou: a mais barata custa uns 25 milhões. Eu falei: não, perfeito, obrigado. Informação eu pego na portaria? Ele: tá bom. Aí eu: beleza. Não vai rolar. Talvez. Na praia, na praia custa uns 25 milhões. Na ilha, é caro.
Barnabé vendeu a casa inteira e colocou aos pés dos discípulos para ser usado como oferta para as pessoas que precisavam. Aí veio Ananias e Safira, que vendeu a casa e reteu um pouquinho do lucro. Não era errado vender a casa e ofertar. Eles nem precisavam ofertar, mas falaram que estava dando tudo. A história vocês conhecem, morreu fulminado os dois. No tempo da graça, apóstolo apóstolo Pedro, tudo certo. O homem que andou com Jesus. E Pedro nem levantou a espada como levantou agora. Ele morreu fulminado sozinho. O ponto é, Jesus está subindo o padrão. Eu nem tenho uma casa tão cara, então está mais fácil de dar tudo. Entendeu? Mas eu não quero ser achado no meio da galera que está dando tudo como alguém que está falando que está dando tudo e não está dando. Porque senão vai ficar apertado para o meu lado. Mas tem uma esperança. Porque a gente não veio na terra para sofrer. A gente veio para ser ataviado, moldado, forjado. Mas vai chegar a nossa vitória. A vitória não vai chegar aqui. Chega também, às vezes o Senhor prospera, abençoa e tal. Mas uma hora você vai ser perseguido, o negócio vai ficar ruim. Aqui não é tua casa. Nós somos peregrinos. Vai chegar, o meu Senhor vai vir me buscar. Meu Senhor vai vir restaurar a minha glória. A glória que Ele me prometeu que daria. O corpo que é meu por direito de glorificado. O Senhor vai restaurar isso para a gente. E Apocalipse 21, versículo 1 a 8 diz assim. Apocalipse 21, versículo 1 a 8 diz assim: Então vi uns novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Outra prova que você não vai para o céu, porque aqui está falando que a cidade que está descendo do céu para cá. Mas vamos lá, eu só estou pincelando porque um dia eu vou trazer um culto escatológico. Ou não, né? Mas vocês estão entendendo. É legal para a gente entender isso. Deus não vai largar. Deus fez toda a terra conforme Ele queria. Aí vem o pecado e suja a terra. Aí Deus larga a terra fora. Deus vem limpar a terra. É óbvio, você tem uma casa, sujou, você sai dela e joga ela fora? Não, você limpa. Deus vai limpar a terra dele. A terra é nossa. A palavra diz em Mateus que aqueles que, eu não lembro qual que é a bem-aventurança, mas aqueles que fazem alguma coisa que é de Jesus, tem a terra por herança. Aí Deus vai me dar uma herança suja, cheia de pecador, tudo errado? Não, vai me dar a terra certa, arrumada. Os humildes darão a terra por herança. Perfeito, legal. Vamos lá. Então vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão o seu povo, seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, o antigo governo de pecado passou. Aquele que está sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. E ele acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras elas são verdadeiras e dignas de confiança. Porque aquele que um dia foi plantar com as lágrimas nos olhos, voltará com os feixes nas costas, saltando de alegria. É essa a minha promessa, que eu vou chorar agora, e vai ser difícil agora, e eu tenho uma luta agora, uma missão agora, que eu preciso me posicionar, pregar, viver santidade, me negar agora, porque enquanto eu estou plantando, Deus está separando os feixes, para eu voltar com alegria e entrar na cidade pelas portas. E vai ter um momento que não vai ter mais lágrima, nem choro, nem dor, nem nada disso, porque o Senhor governa. Cara, eu já tenho um governante. Eu só estou esperando ele chegar. Por isso que não faz sentido a gente adotar diretamente uma ideologia política. Tem coisas da esquerda que são de Jesus, tem coisas da direita que é de Jesus. Porque o governo de Jesus é do alto. Não está nem para um lado nem para o outro. A esquerda tem uma assistência ao pobre, ao necessitado, que precisa, dentre outros pontos. E a direita tem muitos pontos de justiça que também precisa. A gente se divide por política, ao invés de se unir no Cristo.
Deus está precisando de uma igreja que não está com um picuinho aqui, mas está clamando pela volta dele. Ele continuou falando, acrescentou, dizendo: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte de água viva, e quem bebe dessa fonte não tem mais sede, não morre mais. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Cara, meu Deus, como eu quero ser achado entre essa galera. Aí ele fala: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, praticam feitiçaria, idolatria e todos os mentirosos, o lugar deles é no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Quem participa da primeira ressurreição não participa da segunda morte. A primeira ressurreição é o corpo glorificado. Vem a ressurreição, vem o corpo glorificado. A segunda é isso aqui, não quero participar dessa. Então, existe uma esperança. Deus vem enxugar de nós toda a lágrima. Por isso eu queria pedir para você ficar de pé, para a gente começar a clamar por isso. E eu quero de verdade que você tenha a alegria de saber que Deus está te chamando para algo. Deus está te convocando para algo. O caminho é estreito, sim. Tem desafios, sim, mas tem muita alegria. Eu já caminhei um pedacinho desse caminho e vale demais a pena. Não trocaria por nada na minha vida, não escolheria outra coisa. Nem se Jesus falasse assim: você quer morrer e nascer num corpo de um milionário? Muito, sim, escolhe qualquer um, shake. Mas você não vai me conhecer. Eu falo: não, Jesus, sai fora. O meu tesouro é achar Jesus. É o que eu tenho de precioso. Foi pela graça dele que eu encontrei, e nada me tira isso. Nós encontramos o tesouro. O que temos feito com ele? Jesus quer um lugar de relacionamento em que a gente se posicione. Isaías 2, do 2 ao 4, para ler o último texto. Diz assim: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, o templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Cara, aleluia! Que espetacular! Imagina as nações, os governantes das nações, o povo indo para Jerusalém, para Sião, aprendendo com o próprio Jesus, em carne e osso, em corpo glorificado, sentado no trono, e ensinando: minha conduta é essa, minha postura é essa, minha forma de agir é essa. Cara, que louco, cara! Isso é muito legal. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor, e ele julgará entre as nações e resolverá suas contendas, as contendas de muitos povos. Eles farão das suas espadas arados, das suas lanças foices. Nação nunca mais pegará em arma para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a entrar em guerra. Aqui era espada e foice, mas imagina se as nossas tecnologias nucleares, se as nossas tecnologias de inteligência, de espionagem forem voltadas ao bem da humanidade, a construir vida, saúde, prosperidade, e Deus nos ensinando sua métrica e sua justiça. Essa é a terra que eu quero viver, cheia de paz, de alegria, de vida. Uma terra governada por Deus, onde não há pecado, onde eu posso confiar de todo o meu coração na pessoa do meu lado, porque ela não é ruim, e o pecado não a torce nem a corrompe. E Jesus está chamando pelos guerreiros, pelos ceifeiros, que estão dispostos a lutar por essa terra, que estão dispostos a lutar por esse governo, que estão dispostos a se posicionar para que Deus governe, para que Ele venha e faça. E quando Ele vier e fizer, você seja achado entre os que lutaram, entre os que guerrearam, entre os que foram fiéis.